Você sabia que, se não fosse por Ronaldo Fenômeno, o Brasil talvez nunca tivesse visto Daniele e Hipólito brilhar num pódio mundial? Em um momento em que ninguém quis ajudar, em que promessas de emprego foram quebradas e a família Hipólito quase desistiu, foi o maior camisa 9 da nossa história que pagou, em silêncio, a chance de uma menina pobre voar longe. Essa é uma história sobre fé, dívida, coragem e um gesto que mudou tudo, mas que quase ninguém conhece. Prepare-se para sentir orgulho e se emocionar com cada detalhe. Então, antes de mergulhar nessa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Quando Daniele era só uma menininha de passos miúdos e olhos arregalados, não havia plateia, holofote ou pódio. Havia apenas um quintal pequeno, uma lona gasta que seu pai estendia na terra batida e a fé silenciosa de quem sabia que o chão duro não poderia esmagar sonhos leves. A lona se tornava o mundo. Ali, cada mortal que ela tentava, cada giro errado, cada queda, não eram derrotas. Eram sementes de um futuro que ninguém, além dela, parecia enxergar. Diego, seu irmão mais novo, a observava escondido atrás do portão de madeira. Às vezes se arriscava a imitar a irmã, mas logo se encolhia, impressionado com a coragem daquela menina franzina, capaz de enfrentar o chão como se fosse céu. O pai, Sr. Wagner Hipólito, era um homem de mãos calejadas, olhar firme e costas cansadas de carregar sacos, madeiras, mudanças, o que fosse preciso para encher a casa de feijão e a cabeça dos filhos de esperança. Dona Gene, a mãe, fazia questão de esconder as contas empilhadas atrás da geladeira. Para ela, o mais importante era que Daniele e Diego comessem bem antes de girar, saltar e voar. Enquanto outras crianças da rua soltavam pipa ou batiam bola, Daniele apertava os pulsos com fita isolante, improvisava esparadrapos e sonhava alto. Na televisão velha, via ginastas que pareciam flutuar em arenas estrangeiras. Fechava os olhos e se imaginava lá, ouvindo o barulho abafado do público, sentindo o coração martelar na garganta antes de correr para o solo. À noite, depois do treino improvisado, ela se deitava numa cama de molas que rangia a cada suspiro. Conversava com o teto, como se ele fosse um cofre de promessas. Um dia eu vou sair daqui. Um dia eu vou ganhar uma medalha. Sua voz era baixa, mas o sonho era barulhento demais para ser silenciado pelas goteiras do barraco. A escola era outro solo para se equilibrar. Daniele chegava com joelhos ralados, cadernos manchados de suor, mas uma disciplina quase militar para quem vivia num bairro onde desistir era mais comum do que tentar. Professores admiravam a coragem, mas se preocupavam com o corpo magro, os olhos que, às vezes, cochilavam em cima das provas. Nos fins de semana, quando o sol de São Paulo castigava a rua sem asfalto, a lona virava pista de exibição. Vizinho, tia, primo, todo mundo dava uma olhada naquela menina que girava no ar como se fosse dona do vento. Diego, do lado, batia palmas tímidas, mas era o primeiro a correr para acudir quando ela caía feio. Às vezes, saía sangue, mas era sempre limpo, com um "não foi nada" e um sorriso que enganava a dor. Havia orgulho na pobreza, havia dignidade na falta. Os Hipólito não pediam, não imploravam, só acreditavam. Wagner repetia para os filhos: "O talento de vocês é a nossa herança. Eu não tenho dinheiro para deixar, mas vou deixar coragem." Era uma frase tão bonita que Daniele anotou num pedaço de papel e colou na parede. Toda vez que pensava em desistir, lia aquilo como quem lê uma oração. Chegou o dia em que a lona não bastava mais. Daniele precisava de um ginásio de verdade, de barras, trampolins, colchões. Mas como pagar a mensalidade? O pai apertava o cinto, atrasava uma conta de luz
fazia bicos dobrados. Dona Geni costurava roupas para vizinhas. A cada real guardado, uma esperança se acendia. Talvez fosse possível. O primeiro ginásio que a recebeu tinha cheiro de talco e madeira velha. O técnico, um homem de voz grossa e paciência curta, olhou Daniele de cima a baixo. Viu a roupa surrada, os tênis puídos. Pensou em recusar. Mas bastou vê-la saltar uma vez para entender. Aquilo não era uma menina qualquer. Era um pequeno furacão com fita isolante nos pulsos e fogo nos olhos. Diego, ainda miúdo, assistia do banco de madeira, mordendo um sanduíche que Dona Geni preparava para economizar dinheiro. Enquanto a irmã treinava, ele prometia para si mesmo: um dia eu vou ser como ela. Não sabia que o futuro lhe reservaria uma medalha olímpica. Só sabia que tinha uma irmã que ensinava a voar sem ter asas. Os meses viraram anos. A casa continuava pequena, as contas maiores. Mas Daniele também crescia. Era cada vez mais comum voltar do treino com convites para competições. Às vezes, era preciso viajar. E viajar custava caro. Muito caro para quem ainda dividia um pão francês em 3 pedaços. Mesmo assim, Wagner dizia sim. Dizia sim mesmo, quando não tinha de onde tirar. Vendia o que fosse, pedia adiantamento, cortava carne, cortava sapato novo. O sonho não podia ser cortado. Não se cortava asa de passarinho dentro de gaiola. Nas madrugadas silenciosas, Daniele acordava com o som do pai cochichando com a mãe na cozinha. Vozes baixas, cansadas, preocupadas. Ela entendia tudo. Entendia que o medo morava na falta de dinheiro, mas também entendia que desistir seria mais caro que qualquer passagem de ônibus ou inscrição de campeonato. Assim, a menina da lona foi se tornando a menina do ginásio. Ganhava medalhas em campeonatos regionais, depois nacionais. Voltava para casa com troféus, fitas, fotos. Mas, por trás do sorriso de cada pódio, havia dívidas, parcelas, promessas de ajuda que nem sempre chegavam. Daniele aprendeu cedo que sonho é pesado. Não basta ter talento, é preciso ter quem acredite. E muitas vezes, parecia que o mundo não estava nem aí para uma menina que girava no ar, enquanto a família se afundava em boletos. Mas ela seguia, continuava. Cada mortal, cada queda, cada vitória era um passo a menos na distância entre a lona do quintal e o mundo que via pela televisão. No fundo, no silêncio da noite, quando tudo parecia grande demais para uma menina tão pequena, Daniele abraçava a medalha imaginária que ainda não tinha. E, em pensamento, sussurrava para si mesma: eu não vou parar. A lona do quintal, hoje velha, dobrada num canto da casa, era testemunha de que nenhum sonho é pequeno demais para quem carrega a coragem no peito e o medo no bolso. E assim, sem holofote, sem torcida, sem patrocínio, Daniele Hipólito começou a se preparar para um salto que nem ela sabia quão alto poderia ser. A cada medalha que Daniele trazia para casa, uma conta nova chegava pelo correio. Era como se o mundo, cruel e silencioso, quisesse cobrar caro por cada vitória que ousava nascer naquele barraco de esquina. Enquanto a televisão local exaltava o talento precoce da menina que voava sobre o solo, dentro da casa, o chão era duro, frio, implacável. O Sr. Wagner passava noites acordado, papel e caneta na mão, tentando somar salários que não existiam e dividir dívidas que não se dividiam sozinhas. Ao lado dele, Dona Geni virava a máquina de costura até os dedos doerem. O barulho da agulha perfurando o tecido se misturava com o som da respiração pesada do marido. Era a trilha sonora de uma guerra invisível, travada em silêncio para não acordar os filhos. Diego, cada vez mais curioso, já entendia o que eram contas vencidas, corte de água, aviso de luz. Mas Daniele insistia em fingir que não ouvia nada. Para ela, cada barulho de tesoura era uma música de esperança. Mais uma roupa feita,
mais uma mensalidade paga, mais um treino garantido. Na rua, ninguém imaginava. Para os vizinhos, os Hipólito eram um exemplo. "Olha lá a filha do Wagner, vai ser campeã do mundo", diziam orgulhosos, sem saber que dentro de casa, o orgulho era a única coisa que não custava dinheiro. As dívidas não eram só boletos, eram promessas feitas por políticos, por empresários, por gente grande que aparecia, sorria para as câmeras, apertava a mão de Wagner, prometia patrocínio, promessa de emprego, promessa de apoio. Mas, assim que a câmera desligava, o sorriso se desfazia, o aperto de mão se soltava e o telefone parava de tocar. Wagner engolia cada decepção como quem engole um remédio amargo. Não deixava Daniele perceber. Quando perguntavam, ele respondia com um sorriso torto. "Tá tudo certo, filha. Pode treinar tranquila. O pai resolve." Mas no peito dele, a dívida maior era com o próprio orgulho, o de não deixar o talento dos filhos morrer por falta de dinheiro. A escola de Daniele também começou a pesar. Uniforme, material, transporte, tudo custava. Diego, ainda pequeno, ajudava como podia. Vendia latinhas, carregava sacolas para vizinhos. Achava que, juntando moedas, podia pagar uma passagem de ônibus para a irmã competir na cidade vizinha. E, por mais que fosse pouco, aquela moedinha batendo no bolso era símbolo de uma irmandade que o dinheiro nenhum comprava. Dona Geni tinha medo de falar. À noite, deitava ao lado de Wagner, mas quase não dormia. Imaginava Daniele crescendo, voando alto, longe dali, num mundo onde ninguém precisasse vender o que não tinha para comprar um sonho. Mas a realidade batia à porta cedo, todo mês. Cobrador, conta de luz, gás. Às vezes, a comida acabava antes do salário. E Wagner, com o peito aberto, pedia fiado no armazém da esquina. O dono, homem de coração mole, sabia que receberia tarde, mas sabia também que, se ajudasse, estaria ajudando o Brasil a ganhar uma medalhista. Nos jornais, ninguém escrevia sobre isso. Falavam do talento, da disciplina, do brilho. Mas não falavam do chão rachado da cozinha, do piso frio onde Diego estudava sentado porque não tinha mesa. Não falavam da caixa d'água furada, da goteira na sala. Não falavam das noites em que Daniele dormia abraçada à mochila para não esquecer do treino no dia seguinte, mesmo quando a fome fazia o estômago doer. Certa vez, uma reportagem mostrou Daniele treinando num ginásio moderno, emprestado. As imagens pareciam dizer: ela tem tudo. Mas ninguém mostrou o caminho de ônibus lotado, a marmita fria, a garrafinha de água dividida com o irmão. E mesmo assim, naquela família, ninguém reclamava alto. O silêncio era um pacto. Wagner acreditava que falar de miséria era dar força para ela crescer. Então, calava, trabalhava em dobro, pedia trabalho aos amigos, oferecia força bruta em troca de qualquer nota. E cada nota era transformada em passagem, inscrição, sapatilha nova, quando a antiga já não aguentava o peso dos saltos. Daniele, cada dia mais reconhecida, começava a entender que a fama chegava, mas o dinheiro não. Recebia convites para entrevistas, capas de revista local, foto com autoridades. Mas, quando as câmeras iam embora, restava o mesmo chão frio, o mesmo café ralo, o mesmo medo de chegar o dia do campeonato sem ter como ir. Aos poucos, Diego também se tornou atleta. Era o irmão que seguia os passos da irmã, mas o chão que o sustentava era o mesmo, instável, frágil, sustentado pelo suor dos pais. 2 filhos brilhando, uma casa escura. Era um contraste doloroso que ninguém queria encarar. O governo prometeu uma vaga de emprego para Wagner. Era tudo o que ele precisava. Um salário fixo, carteira assinada, estabilidade para não depender de favor. Ele sorriu, apertou mãos, fez planos. Mas os meses passaram. A promessa virou desculpa. A desculpa virou silêncio.
e o silêncio virou mais dívida. Num domingo de sol, Wagner sentou no quintal. Olhou para a lona velha dobrada num canto. Ali, onde tudo começou, ele se deu conta. Podia perder tudo, o carro velho, a geladeira, até a própria casa, mas não deixaria a filha perder a chance de voar. Daniele, sem saber de tudo, pulava corda no quintal. Cada pulo era uma batida de esperança no peito do pai. Ele respirou fundo, fechou os olhos e jurou para si mesmo que, custasse o que custasse, Daniele pisaria num pódio internacional. E Diego também. Nem que fosse preciso abrir mão de tudo. Foi nesse ponto, entre contas atrasadas, promessas vazias e um silêncio quase sufocante, que a história da família Hipólito cruzou com o destino de um fenômeno. Um homem que, mesmo milionário, carregava no peito uma lembrança viva de onde veio e de como é duro quando ninguém escuta o grito mudo de quem só quer uma chance. Naquele instante, sem que ninguém soubesse, o vento começou a soprar diferente. A lona velha no quintal balançou sozinha, como se fosse um sinal de que, para quem insiste em voar, o chão pode ser duro, mas o céu é generoso com quem não desiste. Quando Wagner saiu de casa, naquele dia, vestia a única camisa social que ainda não tinha mancha de graxa nem cheiro de poeira. Passou o ferro na calça até queimar um pedaço perto do bolso, mas não desistiu. Era dia de reunião com gente grande, como ele dizia. Daniele, curiosa, correu atrás do pai até o portão. Queria saber onde ele ia tão bem vestido, se voltava logo, se traria novidade boa. Wagner agachou, passou a mão na cabeça da filha e mentiu com ternura. É só uma conversa, filha. Se Deus quiser, quando eu voltar, a gente vai ter uma surpresa. Surpresa! Essa palavra ficou na cabeça dela enquanto voltava para dentro, pulando as rachaduras do quintal como se fossem linhas de chegada. Sonhava alto, sem saber que, naquele momento, a realidade estava prestes a pesar ainda mais. O encontro era num prédio público, ar-condicionado gelado, recepcionista sorridente. Wagner chegou adiantado, chapéu na mão, olhar de quem carrega a esperança de uma família inteira dobrada no bolso. Sentou na cadeira de plástico, olhou para o relógio emprestado do cunhado e ensaiou mentalmente o que ia dizer. Do outro lado da porta, políticos e assessores discutiam projetos, números, nomes. Para eles, Wagner era só mais um pai de atleta querendo ajuda. Um número a ser ouvido e esquecido logo depois. Mas, para Wagner, aquele emprego prometido era tudo. Um salário que traria dignidade, a chance de pagar a conta de luz antes que cortassem, de comprar uma sapatilha nova para Daniele, de dar a Diego o uniforme limpo que ele tanto merecia. Quando o chamaram, Wagner entrou com o peito erguido. Apertou mãos, ouviu frases ensaiadas. Parabéns pela filha, talento nacional, orgulho para todos nós. Sorria, mesmo sabendo que os sorrisos eram mais para a foto que para o futuro dele. A promessa veio em forma de papel passado de mão em mão, carimbos, assinaturas. O senhor vai começar mês que vem, disseram. Wagner respirou fundo, quase chorou. Pensou em como seria bom chegar em casa e contar para Dona Geni, para Daniele, para Diego. Na volta, entrou no ônibus apertado como se fosse uma limusine. Olhou pela janela a cidade passando, os prédios, os postes. Cada esquina era um lembrete de que, finalmente, as coisas poderiam mudar. Sorriu para o motorista, para o cobrador, para o senhor sentado do lado. Um sorriso que dizia: agora vai. Chegou em casa com as mãos tremendo. Dona Geni abriu a porta antes mesmo dele bater. Nos olhos dela, a pergunta que não precisava ser feita. Wagner ergueu o papel, mostrou o carimbo. Beijaram-se em silêncio, como quem sela uma vitória depois de tantas derrotas. Daniele pulou no pescoço do pai.
espalhou esperança pela casa inteira. Diego, ainda pequeno, não entendia detalhes, mas sentia no ar que algo grande tinha acontecido. Jantaram arroz com ovo, como se fosse banquete. Foi a refeição mais feliz daquela casa em muito tempo. Nos dias que seguiram, Wagner começou a se preparar. Limpou a única bota que tinha, separou documentos, foi atrás de exames médicos. Cada detalhe era tratado com cuidado. Não podia dar errado. Passava horas imaginando como seria ter salário fixo, vale transporte, carteira assinada. Imaginava Daniele treinando sem medo de faltar dinheiro para a passagem. Imaginava Dona Geni dormindo sem contas escondidas na gaveta. Mas o mês virou semana, a semana virou quinzena, a quinzena virou silêncio. Nada de ligação, nada de carta, nada de convocação. Wagner voltou ao prédio, esperou na recepção, levou chá de cadeira, ouviu desculpas vagas. Tá em trâmite, senhor Wagner. É burocracia. Logo o senhor é chamado. Voltou para casa com o mesmo sorriso torto, tentando esconder o medo que começava a bater. À noite, deitava sem dormir. Olhava para o teto como se ali pudesse estar escrita uma resposta. Dona Geni, sem coragem de perguntar, apenas segurava a mão dele no escuro. Enquanto isso, Daniele continuava treinando. Precisava viajar para um campeonato estadual em breve. O técnico ligava, perguntava: Wagner, já conseguiu a passagem? Vai dar para mandar a menina? Wagner respondia sempre: Vai dar, professor. Vai dar sim. Mas dentro dele a dúvida crescia como erva daninha. Num sábado de manhã, resolveu tentar de novo. Vestiu a mesma camisa, agora um pouco mais amarrotada, o mesmo sapato surrado. Chegou cedo, esperou, foi ignorado. Quando finalmente o receberam, ouviu o que mais temia. Senhor Wagner, infelizmente o projeto foi suspenso. Quem sabe no próximo semestre. Suspenso. Foi essa palavra que o derrubou. Saiu do prédio sem entender como explicar para a filha que aquele emprego nunca existiu de verdade, que tinha sido promessa de palanque, de foto, de manchete vazia. Voltou para casa andando, cabeça baixa, chapéu amassado na mão. Dona Geni viu o rosto dele e entendeu tudo sem uma palavra. Não houve briga, não houve desespero. Houve silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer lamento alto. Daniele, no quintal, treinava na lona puída. Girava no ar sem saber que, a cada mortal, pendurava o coração do pai num fio cada vez mais frágil. Wagner não chorou na frente dela. Só no banho, debaixo da água fria. Ali, com o chuveiro pingando, soluçou baixo, engolindo a vergonha de quem foi enganado e de quem não podia falhar. Saiu do banheiro decidido a não deixar a promessa morta enterrar o sonho vivo. Reuniu o pouco que tinha. Uma ferramenta, um carrinho de mão, à disposição de fazer o que fosse preciso. Voltou a catar serviço em obra, ajudante de mudança, conserto de telhado, pintura, o que viesse. Contou para Daniele uma versão bonita. O emprego atrasou, filha, mas logo vem. Enquanto isso, o pai vai fazer uns bicos. Ela acreditou, como quem se agarra a uma trave no meio da tempestade. No fundo, mesmo tão nova, Daniele sabia que tinha algo errado, mas não deixou a desilusão tomar o lugar do sonho. Treinava mais forte, mais cedo, mais tarde. Diego, inspirado, começou a ensaiar passos na mesma lona. Era como se, juntos, desafiassem o destino que insistia em fechar portas. A promessa nunca veio. O salário nunca apareceu. Mas o sonho, esse não se deixou morrer. Foi nesse intervalo entre a mentira de quem prometeu e o silêncio de quem não podia mais pedir que o improvável aconteceu. O grito mudo da família Hipólito chegaria, sem querer, aos ouvidos de um gigante do futebol. Um fenômeno capaz de mudar tudo com um gesto. No mesmo ano em que Wagner voltava para casa com promessas quebradas no bolso,
O Brasil inteiro vibrava com os gols de um garoto que parecia brincar com a bola, como Daniele brincava com o ar. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o fenômeno. Para os jornais, o maior atacante do planeta. Para os rivais, um pesadelo. Para quem acreditava em milagres, uma prova viva de que quem nasce na periferia também pode governar o mundo. Na Europa, Ronaldo acumulava gols, títulos e contratos milionários. Dentro de campo, era imparável. Fora dele, carregava no peito a memória de quem veio do nada. A favela de Bento Ribeiro ainda morava nele, mesmo em hotéis 5 estrelas. Sabia de cor o sabor da geladeira vazia, o barulho de panela batendo para disfarçar a fome, o caderno rasgado porque não havia dinheiro para um novo. Sabia o que era ser promessa desacreditada. Naquela época, Ronaldo estava em recuperação de uma grave lesão. Manchetes do mundo todo falavam do joelho arrebentado, do medo de nunca mais vê-lo correr como antes. Enquanto a imprensa especulava milhões, Ronaldo se lembrava de um único detalhe: ninguém faz nada sozinho. Durante as noites intermináveis de fisioterapia, ele pensava nos meninos da rua dele, que nunca chegaram onde ele chegou. Não por falta de talento, mas por falta de quem estendesse a mão. Foi então que o destino, esse roteirista invisível, cruzou duas histórias. O nome de Daniele Hipólito chegou aos ouvidos de Ronaldo por caminhos tortos. Uma matéria de jornal, um comentário de bastidor, um treinador que conhecia alguém que conhecia alguém. Menina talentosa, família batalhadora, mas sem condição de viajar para o Mundial, diziam. E pronto, bastou isso. Enquanto isso, Daniele, sem saber de nada, seguia treinando no ginásio emprestado, chorando sozinha quando via a lista de passagens, taxas, inscrições. O Mundial de Gante, na Bélgica, era a chance de mostrar ao mundo que não era só uma promessa de bairro, era uma atleta de elite. Mas o dinheiro não aparecia, o telefone não tocava, as malas seguiam vazias num canto do quarto. Wagner tentava esconder a angústia. Saía cedo, voltava tarde, catava moedas, contava trocados. Dona Geni se ajoelhava ao lado da cama e pedia a Deus, em orações sussurradas, um milagre. Diego via tudo de canto de olho, mordendo o lábio para não perguntar. Em Madrid, Ronaldo pegou o telefone, ligou para o Brasil, pediu contato, perguntou valores, não anunciou em coletiva, não divulgou em nota oficial. Fez como quem faz o bem de verdade, em silêncio. Quando o técnico de Daniele recebeu a ligação, não acreditou de primeira. Ronaldo? Aquele Ronaldo? O fenômeno? Mas era ele mesmo, voz calma, direta. Quanto falta para ela ir? Ouviu o valor, respirou fundo e respondeu como quem paga uma conta qualquer. Tá pago. Não deixa essa menina fora do Mundial, não? Wagner soube da notícia numa ligação que veio quando ele estava carregando sacos de cimento num caminhão emprestado. O celular velho tocou, ele atendeu com as mãos sujas de cal. O técnico falou rápido, rindo, emocionado. Seu Wagner, arruma as malas da Dani. Ela vai para a Bélgica. O Ronaldo vai bancar tudo? Por um segundo, Wagner não entendeu. Pensou que fosse trote. Mas do outro lado, o técnico repetia, quase gritando. O fenômeno! Seu Wagner! O Ronaldo! Ele vai pagar passagem, hospedagem, tudo! O saco de cimento caiu. Wagner largou o peso, encostou na carroceria, olhou para o céu. Chorou de soluçar, escondendo o rosto das outras pessoas. O patrão achou que fosse desmaio. Correu para acudir. Mas Wagner só repetia. Ela vai, meu Deus, ela vai. Em casa, Dona Geni caiu de joelhos quando ouviu. Diego correu até Daniele, que voltava do treino, suada, exausta. Ela entrou em casa, viu a mãe chorando, o pai trêmulo. Pensou que fosse mais uma notícia ruim. Mas Wagner segurou os ombros dela, olhou nos olhos e disse: Filha,
você vai para o Mundial. O Ronaldo Fenômeno, ele pagou tudo para você ir. Daniele ficou imóvel. O suor escorrendo do rosto se misturou com as primeiras lágrimas. Tentou perguntar, por quê? Mas a voz não saiu. Diego, atrás, pulava, batia palmas, gritava, você vai ganhar! Você vai ganhar! A noite daquela família virou festa improvisada. Não havia bolo, salgadinho, refrigerante. Mas havia esperança quente, servida em forma de abraço. Dona Gene, entre uma lágrima e outra, agradecia a Deus. Wagner, ainda sem acreditar, imaginava o rosto de Ronaldo, o menino de chuteiras gastas que virou rei do futebol e agora virava anjo na vida de sua filha. Naquele mesmo dia, Daniele pegou a lona velha, estendeu no quintal. Foi ali, em silêncio, que ensaiou de novo os movimentos. Cada giro agora tinha um destino certo. Gante. Cada mortal carregava o nome de quem estendeu a mão quando ninguém mais podia ajudar. Do outro lado do oceano, Ronaldo não fez discurso, não exigiu gratidão pública, não deu entrevista. Seguiu treinando seu joelho, lutando para voltar aos campos. Mas dentro dele sabia que, mesmo longe da bola, tinha marcado um gol que não sairia em nenhuma estatística. Um gol que ninguém poderia anular. No dia seguinte, jornais locais começaram a comentar: Ronaldo Fenômeno ajuda a ginasta brasileira a disputar Mundial. Mas para Wagner, Dona Gene, Diego e Daniele, aquela manchete era muito mais do que caridade. Era redenção. Era justiça. Era a mão de quem sabe que sucesso não é só sobre quem chega lá, mas sobre quem ajuda outros a chegarem também. Daniele arrumou a mala com cuidado. Colocou dentro dela a fita isolante, o esparadrapo, o uniforme gasto, a medalha imaginária que abraçava toda a noite. Antes de fechar o zíper, olhou para a lona no quintal, para o pai de pé na porta, para a mãe segurando Diego no colo, como se ainda fosse pequeno. Naquele instante, entendeu que o salto que estava prestes a dar não era só dela. Era da família inteira. E também era de um garoto que um dia driblou a miséria com a bola nos pés e agora driblava a injustiça com um gesto silencioso. No aeroporto, Wagner segurou o rosto da filha, beijou sua testa, repetiu baixinho: voa, minha filha, voa alto, o mundo é teu. E Daniele embarcou, leve como nunca, sabendo que, lá de longe, tinha alguém chamado Ronaldo torcendo por ela. Quando Daniele pousou em Gante, na Bélgica, o ar gelado que escapava das portas do aeroporto parecia um aviso. Estava longe de casa, longe da lona do quintal, longe do quintal de terra vermelha, onde tudo começou. Mas, paradoxalmente, nunca se sentiu tão perto de ser quem sempre sonhou ser. O ginásio, onde aconteceria o Mundial, era enorme, moderno, cheio de bandeiras estrangeiras que tremulavam no alto como sentinelas coloridas, vigiando cada passo de quem ousava pisar ali. Ao entrar, Daniele respirou fundo, segurou as próprias mãos para conter o tremor. Olhou para o tablado de solo e, por um segundo, viu a lona azul do quintal. Sorriu. Era como se tivesse levado um pedaço de casa dentro da mala. A delegação brasileira, pequena e silenciosa, se misturava entre as grandes potências da ginástica: Rússia, China, Pereira. Meninas que pareciam flutuar, acompanhadas de técnicos médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Daniele tinha sua coragem, sua fé e, num cantinho do peito, o nome de Ronaldo. Na véspera da competição, ela se deitou cedo, mas o sono não veio. Ficou olhando o teto do quarto simples, escutando o barulho distante do aquecimento do prédio, tentando imaginar o que o pai e a mãe faziam naquela hora. Talvez Wagner estivesse sentado na cozinha, em silêncio, segurando o rádio ligado na transmissão. Talvez Diego estivesse colado na TV, repetindo para si mesmo
que a irmã voltaria com uma medalha. Quando o dia amanheceu, Daniele acordou antes do despertador. Prendeu o cabelo, calçou a sapatilha, passou a fita isolante nos pulsos. O mesmo ritual de sempre, mesmo a milhares de quilômetros de casa. Cada volta da fita era como se dissesse a si mesma: você veio até aqui, não foi à toa. Na arquibancada, a torcida era majoritariamente estrangeira. Poucas vozes falavam português. Ainda assim, Daniele se sentia gigante. Pisou no tablado para o aquecimento, sentiu o chão macio sob os pés, ouviu o eco dos próprios saltos. Cada mortal era uma oração. Cada aterrissagem, uma resposta. Quando chegou sua vez oficial, o ginásio inteiro se calou. O locutor anunciou seu nome com sotaque carregado. Daniele Hipólito, Brasil. A palavra Brasil se espalhou pelo ambiente, atravessou o ar gelado, pousou no coração dela como um lembrete. Você não está sozinha. Fechou os olhos. Por um segundo, enxergou o quintal, o pai segurando a lona com tijolos velhos para ela não escorregar. Viu Diego batendo palmas, Dona Geni costurando roupas até tarde para pagar a passagem que agora estava paga por um fenômeno que jamais conheceu pessoalmente. Quando a música começou, Daniele se tornou vento. Girou, saltou, se esticou. O corpo parecia ignorar a gravidade. A mente ignorava o medo. Cada movimento era exato, fluido, urgente. Na cabeça dela, não havia juiz, não havia nota, não havia rival. Havia apenas o Brasil e uma menina que insistia em voar. A cada aterrissagem, o silêncio da torcida se rompia num murmúrio de espanto. Um técnico russo comentou baixinho com o auxiliar: quem é essa brasileira? Era Daniele Hipólito, a menina da lona. E naquele tablado, cada giro era um tapa na cara de quem duvidou, de quem prometeu emprego e não cumpriu, de quem acha que talento pobre tem que esperar. Quando o último acorde da música soou, Daniele parou, respirou fundo e abriu um sorriso. Sabia, dentro de si, que tinha feito o que podia, que o solo não era só dela, mas de uma família inteira. Desceu do tablado com o coração disparado, sentindo o suor escorrer pelas costas. Na arquibancada, alguns brasileiros gritavam seu nome, tentando abafar o mar de aplausos estrangeiros. Daniele acenou de longe, como quem agradece por cada pensamento positivo mandado de volta para casa. As notas foram surgindo no telão, uma a uma, como batidas de um tambor distante. Daniele respirava devagar, tentando controlar a ansiedade. E, de repente, estava lá. Medalha de prata no solo. A ficha não caiu de imediato. O técnico a abraçou, a levantou no ar, disse alguma coisa que ela nem ouviu direito. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não era só uma medalha. Era a prova de que o esforço do pai não tinha sido em vão, que o milagre da mãe tinha chegado, que o gesto silencioso de Ronaldo tinha sido semente de um feito que atravessaria oceanos. Do outro lado do mundo, no barraco da família Hipólito, Wagner ergueu os braços quando ouviu o resultado pelo rádio. Soluçou, sem vergonha de chorar alto. Dona Geni caiu de joelhos, agradeceu em voz alta, prometeu uma vela acesa para cada dia de vida. Diego saiu correndo para contar para a rua inteira. Minha irmã ganhou! Minha irmã ganhou! No pódio, Daniele ouviu seu nome ecoar, sentiu o peso da medalha fria encostar na pele quente. Olhou para cima, respirou fundo. Na cabeça dela, o rosto de Ronaldo apareceu como um lampejo. Ele não estava ali, mas estava em cada gota de suor, em cada lágrima contida, em cada mortal executado com perfeição. Depois da premiação, sentou sozinha no vestiário. Segurou a medalha na palma da mão, girou devagar, como quem segura um tesouro. Pensou em ligar para o pai, mas sabia que não precisava dizer nada. Eles saberiam. Todos sabiam.
Naquela noite, Gante dormiu fria, mas Daniele permaneceu acordada, olhando a medalha pendurada na cabeceira da cama do hotel. Não era só prata, era ouro para o coração. Ouro para quem nunca teve patrocínio garantido, para quem nunca viajou sem medo de não ter como voltar. No voo de volta, a mala estava mais pesada, mas o peito mais leve do que nunca. Cada nuvem que passava pela janelinha era um lembrete de que, quando alguém acredita, o céu não tem limites. A aterrissagem em São Paulo foi discreta, sem tapete vermelho, sem multidão. Mas bastou ver Wagner esperando na porta do desembarque, segurando Diego pela mão, para Daniele entender. O maior pódio da vida é voltar para os braços de quem nunca deixou você cair. Quando Daniele voltou para casa, a medalha de prata parecia brilhar mais do que qualquer troféu de ouro. Não era só um prêmio, era um símbolo de tudo o que não coube na mala. Noites mal dormidas, contas vencidas, promessas não cumpridas e um milagre silencioso que veio de onde ninguém esperava. Wagner segurou a medalha como quem segura um filho. Passou o dedo pelo metal frio, olhou para Daniele e disse, com a voz embargada: "Essa medalha é sua, mas também é nossa." E ela sabia que era verdade. Era deles, de Diego, de Dona Geni, da lona rasgada, do quintal de terra. E lá longe era também de Ronaldo, o fenômeno que não precisava, mas quis fazer acontecer. Nunca houve encontro entre os dois. Nunca houve foto, entrevista, palco. Ronaldo seguiu sua vida de gols, de títulos, de joelhos remendados. Daniele seguiu seu caminho de saltos, quedas, novas conquistas. Cada vez que pisava num ginásio, o gesto dele estava ali, invisível, sustentando cada mortal. Durante muito tempo, quase ninguém soube da história completa. Poucos jornais contaram. Ronaldo não fez questão de espalhar. E talvez aí more a grandeza. Fazer sem esperar aplauso. Ajudar sem exigir palco. Daniele, por sua vez, levava aquela ajuda dentro do peito como se fosse uma segunda medalha, que não pendura no pescoço, mas carrega na alma. Em entrevistas, quando perguntavam sobre obstáculos, ela sorria e falava do pai, da mãe, do irmão, da lona. E, vez ou outra, deixava escapar que teve um anjo improvável no caminho, o maior camisa 9 que o Brasil já teve. Anos depois, Diego também brilhou. Subiu em pódios, defendeu o país, voou como a irmã. E em cada salto dele estava o mesmo DNA de coragem, o mesmo pacto de família que começou no quintal pobre. No fim, a história da medalha de prata em Gante não é só sobre ginástica. É sobre uma corrente que nasce no silêncio. Sobre quem faz o bem porque lembra de onde veio. Sobre quem não esquece que, antes de ser fenômeno, também precisou de alguém que acreditasse. Hoje, quando Daniele é lembrada como pioneira, referência, inspiração, ninguém enxerga a lona no quintal. Mas ela nunca esqueceu. Nem esqueceu quem, sem pisar no ginásio, ajudou a erguer o tablado onde ela fez história. No fundo, é assim que nascem os saltos invisíveis. Quando alguém, sem aparecer, empurra você para frente. E depois, se afasta para ver você voar sozinho.